Antes de começar, um aviso. Este episódio tem cenas fortes com descrições de violência e pode não ser adequado para todos os públicos. Qual? Tráfico, polícia, milícia, política, grupos de extermínio, máfia. Impossível saber ao certo desde quando o Rio de Janeiro convive com essa roda viva que tem como consequência muita violência. Tem tempo que o Bolsonaro defende que a missão da polícia significa a morte, matar o inimigo, não prevenir a violência. Um confronto que pode significar até a morte dos próprios policiais. E essa ideia acabou virando a própria pauta política dele no Congresso Nacional e na Presidência da República. O Bolsonaro ignora os crimes daqueles policiais que não atiram para salvar a própria vida. Os que matam como bandidos. Eu tô falando do policial que age fora da lei. Desde os anos 90, o Bolsonaro usou a tribuna da Câmara dos Deputados para defender isso, a política da morte. Em 2003, ele disse o seguinte: dizer aos companheiros da Bahia, que agora há pouco vi um parlamentar criticar aqui os grupos de extermínios, enquanto o Estado não tiver coragem para adotar a pena de morte, esses grupos de extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio. Depois de convidar os grupos de extermínio para vir para o Rio de Janeiro, o Bolsonaro defendeu em 2008 que nem todo miliciano é bandido. E o que ficou conhecido no Rio de Janeiro como miliciano é justamente esses grupos de policiais que tomam controle de bairros e comunidades, extorquindo e matando moradores. Exatamente como os grupos de extermínio. Como se todos aqueles elencados como milicianos fossem bandidos. Não. É uma busca aqui da popularidade, da vulgaridade, busca de voto pelo voto, em cima da demagogia, em chefes de família. Alguns são bandidos, sim, são bandidos, mas no contexto todos, não. O Bolsonaro chegou a dizer que não podia generalizar os milicianos. Quer atacar o miliciano, que o miliciano passou a ser um símbolo da maldade pior do que os traficantes. Tem miliciano lá que não tem nada a ver com gatonete, com venda de gás. Ele está aí, como ele ganha R$850 por mês, que é quanto ganha um soldado da PM ou do bombeiro, ele tem a sua própria arma e na sua comunidade organizou a sua segurança. Nada a ver com milícia, ou exploração de gatonete, ou venda de gás, ou transporte alternativo também. E não foi só ele. No Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro também defendeu a mesma coisa em fevereiro de 2007, quando ele ainda era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio. Não se pode levar para o lado de simplesmente estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim. O Flávio ainda disse nesse mesmo discurso que a sociedade tinha que ver o que seriam, nas palavras dele, as vantagens de ter esses grupos. Todas essas milícias sempre tem 1, 2, 3 policiais que são da comunidade e contam com a ajuda de outros colegas de farda para somar força e estarem tentando garantir o mínimo de segurança nos locais onde eles moram. E é uma série de benefícios disso. A missão da polícia é proteger a sociedade e um policial de verdade não faz parte de grupo criminoso. Passaram mais de 10 anos desses discursos do Bolsonaro e ele não mudou muito de opinião sobre o que são as milícias ou sobre o que esses grupos representam. No dia 5 de fevereiro de 2018, ele falou o seguinte numa entrevista para a Jovem Pan. Tem gente que é favorável à milícia, porque a maneira que eles têm De organizar. De se ver livre da violência. Naquela região onde a milícia é paga, não tem violência. Você já deve ter ouvido o Jair Bolsonaro dizer que ele combate o crime. Vamos entupir as cadeias de bandidos. É isso aí. Entupir. E que a bandeira dele é a defesa dos policiais e das Forças Armadas, além da segurança pública. O Bolsonaro fala em combater os bandidos. Pode, de madrugada, na troca de tiro com o marginal, se o policial dá mais de 2 tiros, ele ser condenado por excesso? Um absurdo isso daí. Com frequência, o Bolsonaro defende que matar o que ele chama de bandido seria alguma espécie de solução para reduzir a criminalidade. Mas qual criminalidade que ele está falando? Pela lei, o policial só pode atirar para defender a própria vida, ou a de algum inocente. Matar simplesmente é homicídio, crime.
E se defender grupos de extermínio e milicianos não foi o suficiente, em 2015 o Bolsonaro deixou ainda mais evidente a forma como ele pensa que deve ser a segurança pública. Nessa ocasião, ele criticou um relatório da Anistia Internacional no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Se pessoal da Anistia, se um dia eu tiver um mandato presidencial, vocês não vão mais interferir na nossa vida interna aqui no nosso país. O marginal só respeita o que ele teme. Não vamos combater a violência soltando pombinhas em Copacabana ou abraçando a Lagoa Rodrigo de Freitas.